Olá, senhoras e senhores, tudo bem? No capítulo de hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos ter um assunto, no entanto, esquisito, porque vamos tratar da primeira mulher presidente do Brasil. É uma pena apenas porque não conseguiu concluir seu mandato de uma forma honrosa por causa do impeachment ao qual vai ser levada. Mas foi uma continuação do governo, obviamente, de 2 mandatos do governo Lula, porque, na verdade, o plano estratégico do PT, quando Lula ganhou as primeiras eleições, foi permanecerem no poder por, no mínimo, 2 décadas para fazer todas as mudanças de acordo com a filosofia e política do partido, perfeito? No Brasil. No entanto, não deu certo. Mas permaneceram, pelo menos, por Lula 4, 8 e Dilma 6, então 14 anos no poder. Bom, o que acontece no governo da presidente Dilma? Vamos seguir pela tela. A Dilma Vana Rousseff, de 2011 a 2016. Os aspectos que vamos tratar hoje são a economia, a relação com o meio ambiente, a educação e os esportes no governo dela. Vamos às características principais. Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, no poder presidencial no Brasil. Seguindo a tela, ela foi empossada no dia 1º de janeiro de 2015 e termina com seu impeachment em 31 de agosto de 2016. O seu vice-presidente era Michel Temer, do MDB. A questão de ordem como presidente de Dilma foi honrar as mulheres, cuidar dos mais frágeis e governar para todos, o lema do seu governo. Ela foi uma candidata pela coligação para o Brasil seguir mudando, justamente dando continuidade ao governo de Lula. E aí vem uma observação bem interessante, porque a norma culta da língua portuguesa aceita as 2 grafias, presidente e presidenta, como corretas e aceitáveis. Portanto, tanto faz a gente usar o termo, a palavra presidente relacionando-se a uma mulher, como também, obviamente, a presidenta, claro, relacionando com uma mulher. E aí na imagem, justamente quando ela recebe a faixa presidencial de seu antecessor, de Lula. A foto oficial da presidente Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer, com os 37 ministros empossados no dia 1º de janeiro de 2011. Dilma apresentava sinais próprios de idealismo e estilo de governança, embora Lula tenha permanecido como um influenciador até o fim do governo. Só um detalhe, por gentileza, senhoras e senhores, porque
erradamente as pessoas achavam que Dilma ia, ou vamos dizer assim, dar continuidade do governo Lula, mas não é que seria do governo Lula, é do governo do PT. Perfeito? Então, nesse sentido, obviamente que ela seguiria as orientações e, vamos dizer assim, os passos semelhantes ao do Lula, de Lula. Mas ela tinha seu estilo próprio. Perfeito? O que ela seguia eram as orientações do partido em termos de governo do Brasil. Perfeito, senhoras e senhores? Vamos mais. A gestão econômica no governo Dilma. Para o lugar de Meirelles, foi indicado Alexandre Tombini, que era do Banco Central, cuja preocupação era um sistema financeiro sólido e eficiente como condição para crescimento sustentável. Ministério da Fazenda continuou com o mesmo personagem, que era o senhor Guido Mantega. Aqui vem uma observação muito importante. O modelo adotado não só pela Dilma, mas pelo PT no governo, aí onde está justamente a questão, acompanhemos, era um modelo desenvolvimentista ou intervencionista, isto é, o Estado tem papel na regulação e fomento do crescimento econômico, bem como na definição das estratégias para o crescimento. Senhores, observem aqui. Então, isso é um caminho de uma economia controlada pelo Estado. Quase o mercantilismo do Estado moderno. Perfeito? Ou então o caminho que as nações, ou melhor, os governos das ditaduras comunistas também utilizavam. Exatamente dessa forma. O Estado é o responsável por. Portanto, determina bastante o limite da iniciativa privada, consequentemente, de acordo com as leis de mercado que o próprio Estado resolve criar. Mas, obviamente, sempre no sentido de desenvolvimento, claro, desenvolvimentista. Perfeito? Então, um pouco diferente, por exemplo, como foi em Cuba, como é ainda na Coreia do Norte, ou até mesmo na própria União Soviética. Ok, senhoras e senhores? Vamos lá. Vamos, então, para o quadro econômico no Brasil. Primeiro, entre 2010 e 2014, o Brasil foi o país que mais perdeu posições no ranking mundial de competitividade, caindo de 38º para 54º lugar. É o quadro econômico no governo Dilma. Então já estamos percebendo que a economia não estava andando no sentido de crescimento. Isso quer dizer, então, olha aqui, por gentileza, que o Estado não tinha capacidade de ele ser o autor do controle da economia. Perfeito. Critérios, voltando para a tela, critérios avaliados para essas posições de países do mundo eram desempenho econômico, infraestrutura,
e a eficiência dos seus governos e empresas. Então, percebemos que nesses aspectos, desculpe, o Brasil tinha caído significativamente. Segunda questão. Em 2012, a balança comercial brasileira registrou um superávit de 19,43 bilhões de dólares. Senhores, prestem bem atenção. Superávit de 19 bilhões na balança comercial em 2012. Mas vamos seguir. Frente ao ano de 2011, quando o saldo positivo somou 29,79 bilhões, foi registrada, então, uma queda de 34,75%. O pior desempenho em 10 anos. Então, a nossa economia não estava indo bem. E ainda, se a gente for analisar próximo item, vejam, em 2013, a balança comercial brasileira teve superávit de apenas 2,56 bilhões. Em 2013. Em 2012, os senhores se lembram que era de 19. Um ano depois, só 2. Ainda era superávit, mas que queda violenta. O pior resultado, obviamente, para um ano fechado desde 2000, quando houve déficit de 731 milhões. E mais um indicativo em 2014. Olha aí, senhores e senhoras, foi contabilizado um déficit de quase 4 bilhões de dólares. O primeiro desde 2000. De acordo, olhem aqui por gentileza, de acordo com esses dados, alguma coisa estava acontecendo errada no caminho da economia, porque a queda foi muito violenta da balança comercial. Em 4 anos, chegando até ao déficit. Enquanto que antes nós tínhamos um superávit, mas sempre em constante e violenta, brusca queda. E mais um detalhe, em 2014 o déficit foi ainda maior, de 90,9 bilhões. E depois, quando foi revisado, aumentou para 103,98 bilhões de dólares. Impressionante. Tudo teve suas causas, nós vamos encontrá-las. Bom, o programa de aceleração do crescimento PAC 2, porque o primeiro foi Lula, foi lançado em 29 de março de 2010. O que ele previa, por exemplo? Previa recursos de ordem de 1,5 trilhão em uma série de segmentos tais como transportes, energia, cultura, meio ambiente, saúde, área social e habitação. Segundo, consequentemente, são 6 as áreas de investimentos do PAC 2. Cidade melhor, comunidade cidadã, Minha Casa Minha Vida, programas, obviamente, água e luz para todos,
quando se tratava da expansão da luz para todas as pessoas no Brasil, e depois também transportes e energia. O saneamento também foi incluído, com um investimento total de 2,8 bilhões para 635 municípios distribuídos pelo território nacional. Então, o PAC 2 foi bastante ousado, obviamente, pelas informações, pelos dados que nós temos aqui. Para Aloysio Mercadante, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e da Educação, ele resumiu o governo desta forma. Primeiro, na última década, nós construímos a estabilidade macroeconômica com 350 bilhões de dólares em reservas cambiais, reduzimos a dívida pública de 65% para 35% do PIB, estabilizamos a democracia, a divisão dos poderes, a liberdade de imprensa, e somos um país que há 140 anos não tem conflito com vizinhos. Continua Mercadante. O Brasil chega na posição de 6ª economia do mundo, com uma série de valores que o mundo admira. Segundo item, colocado por Mercadante. O grande diferencial foi ter incluído 40 milhões de pessoas no mercado de consumo. E isso é fundamental porque, nesta crise, não há como crescer para fora por causa da situação da zona do euro, a dificuldade da economia americana de retomar o crescimento mais acelerado e, principalmente, a desaceleração asiática. Realmente, naquele momento, olhando aqui por gentileza, naquele momento a situação diante da Europa e valores econômico-financeiros durante da dificuldade de retomada de crescimento dos Estados Unidos, também diante das crises asiáticas, o Brasil até que conseguiu estar de pé e ter o controle. Então, quando nós falávamos agora há pouco em relação à queda da balança comercial brasileira, era o resultado, historicamente falando, obviamente, por causa dessa crise, vamos dizer assim, mundial, europeia, dos Estados Unidos e dos países asiáticos. E diante dessa crise, o Brasil até que conseguiu ficar em pé. Por isso o Mercadante dá todos estes dados. Perfeito, senhoras e senhores? Muito bem. A nossa âncora, diz Mercadante, é o crescimento do mercado interno, e isso significa emprego e salário. O Brasil vai ter que fazer um ajuste para aumentar sua competitividade, e a presidenta Dilma está fazendo um conjunto de medidas para elevar a eficiência sistêmica da economia brasileira. Só que, por gentileza, olhem aqui. Só que, diante das circunstâncias internacionais, alguns
passos tomados pelo governo foram não ao encontro dos problemas enfrentados pela Europa, pelos Estados Unidos e pela Ásia. Ao contrário, foram ao desencontro. Obviamente, fora algumas medidas ou decisões tomadas que partiram para, na verdade, desintegração do sistema econômico-financeiro brasileiro, como, por exemplo, a compra de Pasadena, da refinaria nos Estados Unidos, e outros não investimentos que depois foram comprovados, obviamente, pelas questões da corrupção não diretamente do governo, mas dos que o governo delegou para representar e trabalhar em nome dele, do governo. Mas o responsável pelo governo era a presidente Dilma. Plataforma petrolífera, por exemplo, P20, da Petrobras, a exploração de petróleo em águas profundas tornou a empresa uma referência mundial, realmente diante daquele momento da crise. O governo, então, estimulou o setor energético, dando incentivos à pesquisa e produção de petróleo e carvão mineral, a construção de hidrelétricas e ao desenvolvimento de fontes alternativas de energia como o biodiesel e álcool da cana. E justamente a exploração da questão de petróleo, e realmente a P20 se tornou referência mundial no setor energético no sentido da Petrobras. Outra questão, ligações do Brasil com o problema do aquecimento global. Lançando um grande programa multianual voltado ao meio ambiente. As metas definidas para o período até 2020 incluem, primeiro, reduzir em 80% o desmatamento na Amazônia em relação aos números de 1996 a 2005. Segundo, melhorar a eficiência energética. Terceiro, expandir em 3 milhões de hectares o reflorestamento no Brasil. Próximo, investir no gerenciamento de resíduos, claro, mas recompor 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Expandir para mais 4 milhões de hectares os sistemas de produção integrada, agricultura, pecuária, silvicultura. Expandir para mais 8 milhões de hectares a prática do plantio direto, claro. E expandir para mais 5,5 milhões de hectares a prática do uso de fixadores biológicos de nitrogênio em vez do uso de fertilizantes químicos. Esses são os objetivos, ou foram estabelecidos, até 2020 no Brasil em relação ao meio ambiente. Ainda
incentivar o uso de carvão, de madeira renovável, obviamente. Bom, outra questão. A partir de janeiro de 2012, por exemplo, o salário mínimo foi reajustado para R$ 622. Bom, para o ano 2012. O que, de acordo com o estudo do DIEESE, fez com que o poder de compra do trabalhador alcançasse o nível mais alto em mais de 30 anos. É verdade. Por quê? No ano, por exemplo, de 2010, o poder de compra do salário mínimo era de, no máximo, uma cesta básica. Vejam só, em 2 anos, de 2010 para 2012, o poder aquisitivo passou a ter o poder podendo comprar 2,25 cestas básicas. Consequentemente, a maior quantidade desde 1979. Então, o dado social, no sentido social, obviamente espetacular. Mais um detalhe. O Brasil sem miséria. Foi um plano do governo com projetos associados para atender as áreas específicas da economia familiar, como o Bolsa Família, que concedeu aos beneficiários de R$ 77,01 a R$ 154, conforme o número de dependentes e o grau de pobreza. E assim, segundo Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o programa foi um sucesso, porque levando 22 milhões de brasileiros para cima da linha de miséria. Então, realmente, a história tem que reconhecer esses dados sociais. Que conseguiram se realizar devido às políticas sociais, obviamente, do governo, vamos dizer, Dilma, mas do governo do PT. E mais, foi o fim da miséria do ponto de vista da renda para o público do Bolsa Família, dizia Campelo. Esse novo projeto político aliviou a pobreza, empoderou as mulheres, melhorou as condições de vida no Nordeste, levou as crianças para a escola, impactou positivamente na saúde das crianças e das gestantes. Claro que sim, funcionou assim. Agora, aqui por gentileza, senhoras e senhores, e por que parou de funcionar? Nós vamos encontrar as causas. Ou, no mínimo, reduziu drasticamente. Nós vamos achar as causas. Mais um detalhe. A renda dos mais pobres cresceu 6,4% com relação à dos mais ricos. O salário mínimo teve um aumento de 72%, acima da inflação. E foram criados mais de 20 milhões de empregos formais nesses últimos 10 anos. Quer dizer, aqui por gentileza, estamos levando em consideração os governos Lula e Dilma Rousseff, obviamente. Então são os dados fantásticos, realmente
que, de certa forma, modificaram a estrutura da sociedade brasileira e, principalmente, obviamente, dos mais necessitados. Eu volto a dizer, e por que tudo isso começou a se inverter? Nós vamos achar as causas. Assistência técnica e gerencial a microempresas, presente em 4.000 municípios, e segundo o ministro da Educação, Henrique Paim, contemplando até março de 2014 mais de 6 milhões de pessoas. Também o projeto funcionou. O programa Água para Todos, cuja meta em 2014 era de construir 750.000 cisternas e 6.000 sistemas coletivos de abastecimento para o consumo, especialmente na região semiárida, tinha em outubro daquele ano 725.820 famílias atendidas. Também é verdade. E por quê? E o que é que deu errado? Senhores, agora, no lugar de olhar para mim, vamos olhar para a tela. E aí, presidenta, a pesquisa do Ibope lhe dava 69% que reprovavam o governo dela. Apenas 10% aprovavam. Olha só as cenas de preocupação que vão se concretizar na realidade. E isso nós vamos ver no próximo capítulo, senhoras e senhores. Muito obrigado, mais uma vez, muito sucesso para todos. Um grande abraço, tchau, até o próximo encontro.